Ora, muito boa noite a todos os presentes, público, técnicos de som, senhores vogais, quem nos ouve lá por casa e nos vê, excelentíssimo Executivo também, cumprimentar a Sra. Presidente e o Executivo por inerência. Hoje não temos inscrição para já por parte do público e, portanto, vou passar aqui à constituição da mesa, mas primeiro dar-vos conta exatamente dos pedidos de substituição. E assim sendo, na bancada do Partido Socialista, o vogal Manuel Frederico, Presidente da Assembleia de Freguesia, não vai estar presente. Foi convocada a vogal Joana Ventura, vai estar presente. Muito bem. A vogal Simone Maciel, também da bancada do Partido Socialista, não pôde comparecer. Foi convocada a vogal Ana Lalanda, que está presente. Também na bancada do Partido Socialista, a vogal Tatiana Penedo não pôde comparecer, sendo que a vogal Tatiana é a segunda secretária da mesa. Foi convocado também o vogal Arsénio, que está presente, Arsénio Lopes. A vogal independente Ana Cristina Brinco não pôde comparecer, portanto não vai estar presente. O vogal Silvino Rodrigues não pôde comparecer e foi convocado o vogal José Ferreira, que não pôde comparecer, convocado o vogal Luís Seixas, que está presente. Da parte da bancada da CDU, o vogal Filipe Borregana não pôde comparecer, foi convocado o vogal David Trabuco, que não pôde comparecer, convocado a vogal Olinda Guerreiro, que está presente. Da parte do Chega, o vogal Luís Garcês não pôde comparecer e foi convocado o vogal Paulo Campos, que está presente. Portanto, passando agora aqui a constituição da mesa, para darmos seguimento aos nossos trabalhos, vou perguntar à bancada do Partido Socialista quem é que indica para ocupar, e por inerência eu assumo o lugar da presidência da mesa, como as funções que tinha de primeiro secretário. Vou perguntar à bancada quem é que indica para primeiro secretário, considerando que a Tatiana Penedo, que é a segunda secretária, não está presente, e depois primeiro e segundo secretário. Portanto. Ora, boa noite a todos. Boa noite à mesa na pessoa da Sra. Presidente. Boa noite à mesa da Assembleia na pessoa do Presidente em funções. E boa noite a todos os colegas de bancadas que aqui estão presentes, ao público lá em casa e ao público aqui presente e aos técnicos de som. Ora bem, feitas as apresentações, a bancada do PS indica para a primeira secretária a vogal Vanessa Diniz. E indica para segundo secretário, para a composição da mesa, o Arsénio. Opõe esta indicação por parte da bancada do Partido Socialista? Podemos prosseguir os trabalhos? Muito bem. Ora bem, vamos entrar aqui num período antes da ordem do dia e, portanto, dar-vos conta exatamente de um voto de louvor que nos fez chegar o vogal da Iniciativa Liberal, o vogal Pedro Rola. E, portanto, vamos pôr, não sei se o vogal Pedro Rola quer ler. Ok, faça favor, Sr. Vogal da Iniciativa Liberal. Todos. Boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar o Executivo da Junta na pessoa da Sra. Presidente, a mesa na pessoa do Sr. Presidente em exercício, os restantes colegas das outras bancadas, os nossos técnicos de som que nos apoiam aqui e o público aqui presente e o público lá em casa que nos esteja a assistir. Portanto, eu vou passar à leitura da moção que nós apresentámos e que foi oportunamente divulgada por todas as bancadas e que diz o seguinte: voto de louvor. O Clube Atlético de Queluz foi o grande vencedor da Proliga, segunda competição nacional de basquetebol,
depois de ter vencido o play-off que terminou no passado dia 10 de maio. Com 2 vitórias, o CAC garantiu assim a conquista do título de campeão nacional da Proliga. De referir que a equipa de Queluz já tinha garantido a subida à Liga Betclic masculina, divisão maior do basquetebol em Portugal. Deste modo, o Clube Atlético de Queluz retoma assim um lugar histórico que é seu por direito e por incontestável mérito. Porque acreditamos que é a nossa obrigação louvar todos aqueles que se destacam na vida pública, social e desportiva da nossa freguesia, vimos propor a esta Assembleia a aprovação de um voto de louvor ao Clube Atlético de Queluz e também, porque o sucesso tem rosto, estender este mesmo voto de louvor aos senhores João Machado e Rui Correia, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do Clube Atlético de Queluz. Sendo aprovado, este voto de louvor deverá ser dado conhecimento ao Clube Atlético de Queluz, ao seu Presidente e Vice-Presidente, à Câmara Municipal de Sintra e à Federação Portuguesa de Basquetebol. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Sr. Vogal. Vamos pôr a admissão aqui o voto de louvor. E, portanto, gostaria de perguntar quem é que vota contra, quem é que se abstém. Portanto, a admissão aprovada por unanimidade. Aguardo aqui alguma inscrição por parte da bancada da CDU, parece que tem... Não, aguardo a inscrição, mas foi no seguimento. Muito bem. Boa noite a todos. Só dizer, quando eu disse que era bancada, por uma questão, dado que a mesa é nova e pode haver aqui alguma confusão com alguns nomes, nomeadamente porque há vogais novos, que se apresentassem quando fossem falar. Ou seja, a bancada da CDU, Okay, vogal. claro que sim. Está bem? Por favor. Muito obrigado. Sim. Boa noite a todos. Inês Fernandes, da bancada da CDU. Nós gostaríamos, antes de mais, de saudar a apresentação deste voto de louvor. Contudo, não podemos deixar de dizer que estranhamos que este voto de louvor não refira expressamente quer os jogadores, quer a equipa técnica do clube em questão. E, neste sentido, gostaríamos de propor esse acrescento no parágrafo 5º. Fazer a referência expressa aos jogadores e à equipa técnica no parágrafo 5º, ou seja, propunhamos aqui uma alteração de redação. Obrigada. Não sei se alguma bancada se quer manifestar ou pronunciar. Bancada do Partido Socialista. Ora, boa noite mais uma vez. Portanto, o PS acha que, na realidade, indo também um pouco, alinhando um pouco aquilo que disse a bancada da CDU, que isto deveria ter um caráter mais global. Estamos a falar do core business do Atlético Clube Queluz, que é realmente o basquete, tem outras modalidades. Mas eu também acho que o PS acha que, em vez de estarmos aqui, portanto, a enunciar quer o Presidente, quer o Vice-Presidente, que inegavelmente têm feito um esforço monumental para levantar aquela instituição, eu acho que os atletas, portanto, ou seja, englobar aqui os atletas, as respectivas famílias, as equipas, portanto, a equipa técnica, portanto, não personalizar tanto isto, mas dar aqui, portanto, um voto de louvor mais à instituição, nomeadamente à área do basquetebol. O PS acompanha exatamente essa alteração, esse pedido de alteração. Disse. Muito obrigado, Sr. Vogal. Tem a palavra a Iniciativa Liberal. Não sei se alguma bancada se quer pronunciar antes. Eu, se calhar, preferia pronunciar-me no final. Não há mais ninguém a querer se pronunciar. Muito obrigado. Então, Sr. Presidente. Parece que a bancada do Bloco de Esquerda se quer pronunciar. Então, faz favor, Sr. Vogal. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos os fiscais, ao Executivo e a quem está lá em casa. Bem, a proposta veio bem, porque o Atlético Clube de Queluz fez um esforço muito grande. É bom que ele tivesse voltado à Rivalta, tem história em Queluz. E quanto a mim, eu li a proposta do IEL. Eu acho que não é preciso adiantar mais nada. Mas, de qualquer maneira, se quiserem acrescentar, acrescentem. Mas isto é para fazer valer que, relativamente à União de Freguesias Queluz Belas, há que salvaguardar o esforço de outras coletividades
e noutras danças esportivas, nomeadamente no futebol, e handball também, e no atletismo, que temos de estar atentos para lhes dar apoio e para os elevar. E que apareçam mais vencedores nesta questão. O Bloco vai votar favoravelmente a proposta, mas acho que não, na minha opinião, acho que não é acrescentar mais nada, porque está lá tudo. Legal. Alguém se quer pronunciar mais? O Chega, a bancada Chega, faz favor. Boa noite a todos os presentes, também às pessoas que estão em casa, à mesa e à junta de freguesia. Em relação a esta proposta... Sr. Vogal, exatamente para ficar registado, por favor. Desculpe. Diga. É só para se apresentar, dizer o seu nome. Exatamente para ficar registado. O meu nome? Carlos Fernandes. Isso, Carlos Fernandes. muito obrigado. Em relação a esta proposta, eu acho que não há necessidade de acrescentar mais nada. O próprio clube representa não só os seus atletas, treinadores, todas essas pessoas que trabalham diretamente nas várias modalidades, e apesar de um clube ter sucesso numa determinada modalidade, não quer dizer que as outras pessoas sejam excluídas desse mesmo sucesso. Muitas vezes estes pequenos clubes trabalham em conjunto e todos para o mesmo fim. Além disso, podíamos também acrescentar já agora os associados, não é? Não vale a pena. Eu acho que a proposta está equilibrada, contempla tudo aquilo que é necessário. Muito obrigado. Vogal, não há mais inscrições. Posso agora passar a palavra ao Vogal da Iniciativa Liberal. Ok. Pedro Rola, da Iniciativa Liberal. Porquê é que estão lá estes dois nomes para além do Clube Atlético de Queluz? Porque tanto o Presidente como o Vice-Presidente são as pessoas mais ligadas a esta modalidade. É só essa a única razão. Por acaso são pessoas que eu conheço há muitos anos, que estão ligadas à modalidade há muitos anos e que são no Clube Atlético de Queluz as pessoas, do ponto de vista dirigente, mais responsáveis por este sucesso. É só isso. O objetivo não é excluir ninguém. Obviamente não me choca a mim nem à Iniciativa Liberal alterar o texto, colocando aqui os atletas, colocando aqui as famílias, os sócios, tudo aquilo que foi aqui dito. Não sei se haverá necessidade, mas não me choca fazer essa alteração. Gostaria que o facto do texto estar redigido desta maneira não fosse impeditivo de termos aqui uma aprovação por unanimidade. Eu gostaria bastante que tivéssemos aqui uma aprovação por unanimidade. Portanto, estou disponível, estamos disponíveis para alterar o texto e para termos aqui um texto de consenso que todos consigamos aprovar. Disse. Muito obrigado, Sr. Vogal. Alguém se quer pronunciar? Mais? Não? Ok. Então vamos perceber exatamente em que moldes é que o texto pode ficar e em função daquilo que o Sr. Vogal da Iniciativa Liberal acabou por dizer, se a bancada inclusive da CDU e do Partido Socialista, o que é que tem a dizer acerca disso? Está bem? Exatamente porque o Sr. Vogal referiu exatamente que era importante haver unanimidade aqui neste louvor. Vogal Inês, da CDU. Eu vou então apresentar, Inês Fernandes da bancada da CDU, eu vou então apresentar a nossa proposta de alteração. Queria só dizer que, independentemente do que foi aqui dito, quer dizer, acho que não podem haver pessoas mais ligadas à modalidade do que os jogadores propriamente. Então eu vou dizer a redação que nós propunhamos. No 5º parágrafo, ficaria assim: porque acreditamos que é nossa obrigação louvar todos aqueles que se destacam na vida pública, social e desportiva da nossa freguesia, vimos propor a esta Assembleia a aprovação de um voto de louvor ao Clube Atlético de Queluz e também porque o sucesso tem rosto aos seus jogadores e equipa técnica, estendendo este mesmo voto de louvor aos senhores João Machado e Rui Correia, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Clube Atlético de Queluz. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vogal. Tem a palavra a bancada do Partido Socialista. Uma vez, boa noite. Sou João Paulo Silva, do PS. Nós acompanhamos a redação da CDU. Muito bem. Muito bem. Agora questiono exatamente o Sr. Vogal, Pedro Rola, da bancada da Iniciativa Liberal. Portanto, Eu só gostava de dizer uma coisa. Quem trouxe o voto de louvor foi a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal está disponível para alterar o texto de acordo com a proposta que o Partido Comunista acaba de fazer. Não me choca de todo. Mas o voto de louvor é proposto pela Iniciativa Liberal, não é proposto pela CDU. Obrigado.
Muito bem. Digamos que o texto fica... Sr. Vogal? Pedro Agora Rola? deixe-me só acrescentar uma coisa. Houve algumas bancadas que se manifestaram a favor do texto como ele estava inicialmente, nomeadamente a bancada do Chega e a bancada do Bloco de Esquerda. Eu acho que é preciso aferir junto destas bancadas se estão disponíveis para acompanhar esta alteração. Porque se não estiverem disponíveis para acompanhar esta alteração, nós mantemos o texto inicial. Disse. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vogal. Temos a pedido da palavra por parte do Chega, o Sr. Vogal. Carlos Fernandes, para nós não tem relevância esta alteração e acompanhamos e votamos a proposta da Iniciativa Liberal com alterações ou sem alterações. Muito obrigado, Sr. Vogal. Tem a palavra também a bancada do Bloco de Esquerda. Boa noite a todos. Aproveito para cumprimentar o Executivo. Identifique-se, Sr. Vogal, não se esqueça. Paulo Mourão, do Bloco de Esquerda. Cumprimentar também a mesa da Assembleia, as restantes bancadas e o público que nos assiste lá através da internet. Com certeza que hoje serão muito poucos. O Bloco de Esquerda aceita as alterações, votaria a proposta como está e votará a proposta favoravelmente com as alterações que foram propostas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal. Não. Iria exatamente perguntar ao Sr. Vogal Senhor Presidente, da pronto. Iniciativa Liberal. Então, deixe-me dizer que eu irei apresentar amanhã a redação de acordo com as alterações que foram aqui propostas pelo Partido Comunista. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas pode ser votado agora. Certo. Exatamente mediante estas alterações que foram sugeridas. Ou seja, então, vamos exatamente proceder a esta deliberação, considerando exatamente esta proposta com o acrescento exatamente proposto aqui pela bancada da CDU, vou, perante esta Assembleia, perguntar a quem vota contra, quem se abstém. Aprovado este voto de louvor por unanimidade. Muito bem, vamos prosseguir com os trabalhos. Foi feito chegar a esta mesa hoje por volta das 5h19, concretamente, duas moções por parte da bancada do Bloco de Esquerda, duas moções que presumo que chegaram a ser distribuídas, independentemente do horário, que eu vou... E considerando o que aconteceu na última Assembleia, mantendo aqui um critério de equidade e de transparência também, vou colocar à vossa, digamos, dar-vos a palavra exatamente no sentido da admissibilidade destas duas moções, considerando exatamente esse critério que eu referi e o que aconteceu na última Assembleia. Está bem? Portanto... Mas primeiro querem saber o conteúdo das mesmas ou votamos já porque é um dado novo também. Não receberam as moções do Bloco de Esquerda? É exato. Muito bem, muito bem. Muito bem, vou dar a palavra à bancada da CDU exatamente nesse sentido. Quer falar? Não. Pensei que pronto. Na verdade, portanto, e considerando os critérios da última Assembleia, nós sabíamos que exatamente tudo o que fosse para lá das horas devidas, que não foi aceito, inclusive presumo que até foi por parte da bancada da CDU, que não foi aceita exatamente essa moção. Agora, vou propor exatamente à Assembleia o que é que pretende fazer relativamente a estas questões, uma questão de transparência e de equidade. Está bem? Palavra à bancada do Partido Socialista. Mais uma vez, boa noite. Quero referir o seguinte. Portanto, o PS vai votar contra a admissão destas propostas, não pelo seu conteúdo, porque até concordamos com o conteúdo,
Contudo, por uma questão de coerência com aquilo que foi pedido e que tem sido vastamente pedido, nós vamos votar contra a admissibilidade, mas é, como eu digo, por uma questão de princípio, exatamente como aconteceu com a CDU. Este vai ser o nosso sentido de voto. Passo a palavra exatamente à bancada do Bloco de Esquerda. Paulo Mourão. Obrigado, Sr. Presidente. É só para referir que as moções que trazemos aqui hoje foram... Sr. Vogal, aproxime só o micro de si para se ouvir melhor, que não se consegue ouvir bem. Aproxime o micro, por favor. As moções foram entregues aos serviços da Junta, que fez o favor de reenviar para as diferentes bancadas. Portanto, é evidente que há aqui um pormenor, é que foi muito em cima da hora, por volta das 5, já perto das 5h30. Portanto, naturalmente, que pode acontecer que alguma bancada menos atenta aos seus e-mails não tenha lido, mas confirmei com outras bancadas e receberam. Portanto, não percebo porque é que se põe esse problema. De qualquer forma, deixem-me dizer-lhe o seguinte. Nós achamos que deve haver um regulamento e que é preferível e é sempre melhor que as moções, propostas sejam distribuídas antes, o mais cedo possível. Neste caso não foi possível mais cedo. Mas também é verdade que não podemos limitar a liberdade de alguma bancada poder apresentar em cima da hora, como costuma fazer aqui a CDU. Não concordamos com esse método, o método deve ser distribuído antecipadamente, mas, excepcionalmente, admitimos que isso possa acontecer, porque não podemos cortar a liberdade. Essa questão para que nós ganhamos com o 25 de Abril é a última coisa que nos podem tirar. Portanto, eu não aceito sequer que a mesa tenha posto algumas reticências à admissão destas moções. Elas devem ser postas, como qualquer outras moções que sejam distribuídas, devem ser postas à votação e a Assembleia decide. Se o PS vota contra, quanto a mim, está a votar mal contra a liberdade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal, e é isso mesmo que vamos proceder, é colocar a Vogal Helena Freitas, da CDU. Helena Freitas, CDU. Boa noite a todos. Eu estava, de facto, com uma cara de espanto porque eu não estive na última Assembleia, não estava a compreender qual é que estava a ser este procedimento, porque já se tinha falado anteriormente, mas não tinha sido o hábito fazer ter este critério de admissão ou não das moções. Nós continuamos a reiterar a nossa posição, que para mim, para nós, penso eu, não é democraticamente correto dizer não, agora não apresentam uma moção porque não apresentaram com minutos antes. Todos nós temos possibilidade, todas as bancadas têm possibilidade de ouvir as moções, têm a possibilidade de pedirem à mesa, se quiserem, uns minutos para discutir entre a sua própria bancada o que é que acham da moção, têm a possibilidade de pedir para retirar as moções e, para além disso, o nosso regimento não prevê nada de tempos de envio de moções. Portanto, enquanto o regimento não for alterado, se for alterado algures no tempo, nós não podemos concordar com isto, quer dizer, se for uma coisa de última hora que tenha acontecido e que nós queiramos apresentar uma moção, não é possível. Mesmo uma proposta, a proposta que nós fizemos agora, nada impede que daqui para uns dias se lembrem de dizer, não, as propostas têm de vir também com não sei quantos dias de antecedência. Nós temos de ter aqui algum método e se o regimento não contempla isso, eu não acho que se deva negar a leitura de um documento, a discussão de um documento. Eu não sei se é medo de discutir alguma coisa, não sei o que é, mas nós reiteramos a nossa posição. Isto não é, para nós, não é nada democrático. Tenho dito.
Muito bem, muito obrigado. Dizer exatamente que a mesa não negou nada, não é? A mesa está exatamente em função daquilo que aconteceu na última Assembleia, ter o mesmo procedimento, ou seja, porque é um bocadinho isto, ou seja, para haver critérios uniformes para todas as bancadas, senão umas apresentam e depois é aceito, outras a admissibilidade e a votação, outras é negado e depois podem contestar numa próxima Assembleia, ou seja, para criarmos aqui um critério que seja igual para todos e também, ao mesmo tempo, para facilitar exatamente o nosso trabalho da mesa, porque às 5h19, como onde compreender, a Junta e os serviços se encerram, há aqui um salão para compor, que a assistente que faz exatamente e que está atenta a esse trabalho também tem que fazer, não é só responder aos e-mails e redigir o que tem que redigir, exatamente para também nos dar tempo, exatamente prepararmos as coisas no seu devido timing, é só por causa disso também, e foi nesse sentido. Agora, passo isso, tem a palavra ao vogal Pedro Rola, da IEL. Faz favor, Sr. Vogal. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal vai ter a mesma posição que teve na última Assembleia. Para nós não é admissível que as propostas cheguem em cima da hora e, no caso do PCP, não é admissível que cheguem sempre em cima da hora e que cheguem sempre, e quando eu digo sempre, é sempre, colocadas em cima da mesa quando a gente se senta aqui. Portanto, isto não é admissível. É óbvio que não fere nenhuma regra que esteja no regimento, infelizmente, porque o regimento ainda não foi alterado e também não sei se alguma vez o será, mas fere claramente a regra do bom senso. E neste aspecto eu queria fazer um mea-culpa, porque na última Assembleia nós votámos a admissão de uma proposta do PSD que também deveríamos ter votado contra, porque também chegou no próprio dia. E o próprio documento que a Junta de Freguesia apresentou nesse dia também foi disponibilizado, foi discutido nesse dia, também foi disponibilizado no próprio dia. Agora, porque é que não tivemos a mesma atitude? Porque, de facto, sinceramente, não estávamos à espera. E porquê é que não estávamos à espera? Porque não é habitual que a Junta entregue coisas no próprio dia, entrega com alguma antecedência, nem sempre com a antecedência que nós gostaríamos, mas entrega com alguma antecedência, e também não é habitual o PSD ou qualquer outra força política, incluindo o Bloco de Esquerda, apresentar moções no próprio dia. Agora, é habitual, é uma estratégia política do PCP colocar as moções em cima da mesa. E, portanto, com este tipo de coisas, eu sei que a democracia para vocês é uma coisa e para nós é outra, mas nós não alinhamos neste tipo de democracia e, portanto, votaremos conscientemente e coerentemente contra a admissão da proposta do Bloco de Esquerda. Lamento, porque realmente eles habitualmente não fazem isto, mas fizeram desta vez e temos que ser coerentes. Disse. Muito obrigado, Sr. Vogal. Não sei se há mais inscrições. Por ora não, ninguém se quer pronunciar. Então, o que eu vou propor é o seguinte. Vamos votar a admissibilidade por cada uma das moções, por título, digamos assim, por moção, digamos assim. Muito bem. A moção voto de solidariedade com o povo da Palestina, isto tem a ver com a admissibilidade, e quem vota contra... Então, contra IEL 1, chega 2 e PS. Não é? 8. Muito bem. Temos 8 votos contra do PS, 2 votos do Chega, 1 da IEL. Quem se abstém? 8, 2, 10, 11. Portanto, a proposta de admissibilidade é chumbada exatamente com os votos contra, 8 da bancada do Partido Socialista, 2 do Chega e 1 da Iniciativa Liberal. No que se refere exatamente à segunda moção, a moção pelo reforço do SNS e resolução dos problemas nas urgências e particularmente nas urgências de ginecologia e obstetrícia, quem vota contra? Quem se abstém? Ok. O mesmo sentido de voto, ou seja, 11 votos contra, portanto, também rejeitada a admissibilidade. Muito bem. Vamos passar à ordem de trabalhos. E vou passar a ler exatamente a convocatória. Ok, muito bem. Ainda estamos lá, portanto. Ok, Paulo Mourão também.
E tem a palavra a bancada da CDU. Inês Fernandes, da bancada da CDU. Eu queria só aqui abordar mais outras duas questões. Uma prende-se com as obras ali perto do Palácio de Queluz, que entretanto já finalizaram, mas queríamos referir que as obras provocaram ali bastantes transtornos durante 2 semanas, que pensamos que isso ficou-se a dever também à má sinalização. A população não recebeu qualquer aviso prévio relativamente a estas obras. E queríamos falar também sobre o estado da estação de Queluz e Belas e as suas artérias envolventes, o estado do ponto de vista de tomada de posição junto das entidades responsáveis, e gostaríamos de perguntar que diligências é que a Junta tomou acerca destes 2 assuntos. Obrigada. Tem a palavra o vogal do Bloco de Esquerda. João José. Ora, há bocado não me identifiquei, sou Jorge José, vogal do Bloco de Esquerda. Ora, na última Assembleia não tive cá e agora vou aproveitar para falar, e até é uma mensagem para o Executivo, porque numa aprovação do ano passado foi aprovada o Dia das Coletividades. Eu aproveito para pedir o que é que o Executivo tem em mente. Eu dou uma opinião, acho que o Dia das Coletividades, o dia de refletir sobre todo o trabalho que as associações culturais e desportivas realizam na União, e que era bom que houvesse um dia em que elas pudessem refletir o trabalho que fazem durante o ano. Eu dava uma sugestão que fosse para a altura das festas da Nossa Senhora da Misericórdia, nomeadamente da Quinta da Assunção, que fosse possível fazer um encontro com os grupos corais e com os reis folclóricos e com as concertinas, para mostrarmos ao Conselho o trabalho que se realiza aqui, de muita gente que ao final do dia vem ensaiar com muito esforço, jovens e não jovens, que têm esse esforço. Relativamente à freguesia, tenho novidades para dar à freguesia, à Assembleia. O processo está a andar na Assembleia da República e está na Comissão do Poder Local. Há boas perspectivas, portanto, até setembro, vamos para que Belas, a Vila de Belas e a cidade de Queluz voltem aos seus lugares, às suas freguesias. Portanto, penso que os partidos estão a cumprir. Os partidos que se comprometeram antes desta legislatura em levar por diante a plenário, acho que está a andar a bom ritmo. Portanto, é para deixar esta informação. E do resto, há outras questões que têm a ver com algum tratamento aqui na Vila de Belas que me chegam. Algumas coisas melhoraram agora esta semana. No tratamento da limpeza, há aí algumas ruas com ervas e com outras coisas, mas isto tem a ver com a Câmara e tem a ver com o que o Executivo chama a atenção dos responsáveis da Câmara para que façam melhor o seu trabalho. Também quero aqui deixar um voto de melhoras ao Sr. Presidente Basílio Horta, pessoa ao qual eu estimo muito, que tem estado ultimamente doente, e do qual eu faço votos para que melhore rapidamente, porque temos a precisar dele. E também congratular-me com, ou seja, o cumprimento do prazo do Hospital de Sintra, que vai mesmo abrir no dia 29. Já ontem tiveram técnicos da Amadora Sintra, do hospital, tomarem conhecimento, que ainda há muito que fazer, mas vais verificar a entrega das chaves a 29 de junho, que vai ser entregue à Unidade Local de Saúde da Amadora Sintra, ao Ministério da Saúde também, e em outubro teremos o hospital a funcionar. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Vogal. Tem a palavra a Vogal Helena, da bancada do PSD. Boa noite a todos. Helena Coelho, bancada do PSD. A minha primeira intervenção esta noite, por isso eu começo por agradecer aos bombeiros voluntários de Belas por nos cederem aqui o Salão Nobre mais uma vez. Tem muito mais condições do que a nossa pequena sala Fernando Ribeiro Leitão.
E creio que estamos muito bem aqui. Eu queria aproveitar o período antes da ordem do dia para falar de um assunto que tem estado precisamente na ordem do dia, que é o estado de salubridade e da distribuição de lixo na nossa freguesia. Os caixotes estão sujos, não são limpos há muito tempo, causa asco tocar, dá nojo às pessoas tocar nos caixotes. Há caixotes com pedais que não funcionam, o que dificulta muito que pessoas, nomeadamente idosos, consigam abrir a tampa e colocar o lixo lá dentro. Há caixotes por esvaziar, num período de tempo muito mais longo do que seria expectável e onde é, por consequência, impossível colocar lixo, pois o caixote está cheio há dias e o lixo começa a acumular-se, porque não há outra forma, à volta dos caixotes. Há locais que deviam ter caixotes porque têm uma densidade populacional que justifica, mas que não têm caixotes, ou então caixotes mal localizados, que não respeitam o fluxo, e nestas coisas é preciso estudar o fluxo das pessoas, dos cidadãos dentro da freguesia. Uma pessoa que vive numa rampa e que todos os dias sai atrasada para o trabalho com o saco do lixo na mão, não se pode esperar que essa pessoa suba 50 metros numa rampa com um declive acentuado para colocar o lixo e depois então volta a ir para baixo para apanhar o comboio. Isto não é expectável. Se nós queremos que as pessoas se comportem de forma civilizada, nós temos que oferecer-lhes as condições de vida condizentes com o mundo ocidental civilizado. Esta narrativa das pessoas não são civilizadas, a culpa é das pessoas, é uma narrativa que tem sido espalhada de forma sucessiva pelos vários órgãos autárquicos no Conselho de Sintra e é utilizada como desculpa para a perpetuação do Estado a que as coisas chegaram. E é gravíssimo porque nós vemos como as pessoas na rua, as fotografias a serem partilhadas nas redes sociais, chegámos a um ponto em que é impossível continuar a ignorar e é necessário fazer alguma coisa. Eu pedia que a Junta de Freguesia, no limite das suas possibilidades, se manifestasse em prol de se encontrarem soluções para o estado a que chegamos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vogal. Tem a palavra o vogal Paulo Mourão, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria referir que as duas moções que foram, enfim, rejeitadas a sua admissão, vamos apresentá-las na próxima Assembleia Ordinária, eventualmente, enfim, atualizadas, mas para nós era importante que a Assembleia de Freguesia manifestasse a sua solidariedade para com o povo da Palestina e, ao mesmo tempo, portanto, defendesse também o reforço e apresentasse, enfim, a sua posição sobre o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Por último, queria também fazer não sei como é que é de chamar a isto, não sei se é um apelo, se é um desabafo, mas acho que a convocatória desta Assembleia, quanto a mim, foi incorreta do ponto de vista da falta de sensibilidade manifestada. Evidentemente que sabemos, com certeza, que foi a Junta que pediu a sua convocatória, e o dia que foi escolhido, quanto a nós, foi um dia em que, portanto, joga Portugal num campeonato importante e nós deveríamos ter marcado outro dia sem ser este. É evidente que o campeonato europeu, não é um jogo de Benfica Sporting e nós deveríamos considerar este aspecto da importância que a população, os nossos fregueses, dão a esta atividade e este espetáculo. É evidente que eu chamei a isto e chamamos uma falta de sensibilidade, para não dizer outra coisa, né? Para não dizer que trata-se de uma manifesta vontade de evitar e limitar a assistência e a participação dos fregueses à Assembleia. Não quero acreditar que seja isso, no entanto, às vezes parece. Pronto, tenho dito para já esse desabafo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal. Passo a palavra à Sra. Presidente, se quiser. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Boa tarde a todos e a todos, senhores vogais, executivo, técnicos que são aqui presentes e todos os que nos escutam em casa. Relativamente às questões que foram colocadas, eu se calhar começaria por esta última. Sr. Vogal Paulo Mourão, em momento algum esta Junta de Freguesia teve o cuidado, digamos assim, de procurar ver se havia jogo de futebol para realizar as assembleias de freguesia. Aliás,
Como esta Assembleia de Freguesia tem que ser marcada com algum tempo de antecedência, nós não adivinhámos que Portugal ia jogar hoje, nem nos passou pela cabeça esse tipo de preocupação. Lamento, mas a Junta de Freguesia está a trabalhar, não está, já temos realizado, já aconteceu isso noutra situação, não é nossa preocupação saber se há jogo de futebol para realizar uma Assembleia de Freguesia. Há outras preocupações, não essa. Lamentamos, mas não pode acusar de falta de sensibilidade, porque essa não é a preocupação principal da Junta de Freguesia. Tomara nós que Portugal ganhe, acho que o resultado não está a ser tão positivo como isso, mas de qualquer das formas... Até já terminou e, portanto, Portugal perdeu. Posso-vos dar informação atempada, apesar de não termos marcado a Assembleia sem contar com o jogo de futebol. Depois, voltaria atrás e responderia à Sra. Vogal Inês, a quem dou os parabéns, nunca tinha podido dar os parabéns de forma pessoal, mas pronto, foi mãe e desejo o maior sucesso enquanto mãe e o futuro é uma menina, de sua filha, tudo corra bem. E quero lhes dizer que as obras no Palácio, de facto houve aqui um problema com a informação das obras do Palácio, mas elas começaram e, de facto, a Junta de Freguesia, logo nesse dia, interpelei a Câmara e a Câmara disponibilizou-se e vieram cá técnicos que andaram comigo nos locais por causa da sinalização. A sinalética, havia locais que não estava correta e, portanto, a partir desse momento, quando foi tudo corrigido, nós também pudemos proceder à publicação integral da informação. Ela já tinha sido previamente distribuída sem este pormenor, quais eram, porque só se falava na Manuel da Riaga, em salvo erro, se não me falha a memória, em março. Portanto, nós já tínhamos divulgado que iria decorrer essa obra, mas sem pormenor, sem ir ao pormenor, porque tinha sido a informação que tínhamos recebido da Câmara. A Câmara reconheceu que houve aqui um lapso e, portanto, nós estivemos lá para tentar comatar essas situações. É assim que se deve trabalhar. Não é, claro que nós também alertámos e ficámos descontentes, porque não podemos, no momento certo, passar informação à população. Nós próprios também desconhecíamos que havia mais ruas que iam ser objeto de intervenção até ao momento, mas a obra iniciou-se. Claro que tem sempre alguns incómodos, e teve alguns incómodos, sobretudo para o comércio local e para a população que circulava naquela rua, que teve durante algum período impedida no sentido descendente e depois no sentido ascendente vindo do Palácio. Mas, felizmente, a obra terminou a semana passada e acho que todos agora podem beneficiar do novo pavimento com outras características e que perdurará por mais tempo e não voltaremos a ter tão cedo os problemas que levaram a que esta obra tivesse que ser executada. Relativamente à estação de Queluz e Belas, o lixo acumulado nos determinados locais, e já agora misturo aqui, junto aqui a questão colocada pela Vogal Helena Coelho. Nós, quando falamos que as pessoas também não ajudam, não estamos a mentir. Acho que é óbvio para toda a gente que, de facto, se todos ajudássemos, teríamos um ambiente bem melhor. Agora, uma coisa é as pessoas não terem contentores, outra coisa é as pessoas terem contentores e depositarem o lixo ao lado, ou não ir aos contentores depositar, como já aconteceu na minha presença, passarem com o carro, no carro, e, por simplesmente, com o braço de fora, deitarem o lixo para o chão, junto ao contentor. Portanto, mas eu até agradeço, porque nós estamos constantemente a alertar os SMAs para as situações a pedir para vir intervir, e aquela zona, nomeadamente da Rua Alberto Ferraz, José Alberto Ferraz, e aquela questão que colocou, que não é a primeira vez que a coloca, quero lhe dizer que se as pessoas estiverem atentas, não têm que andar muito para ir despejar o lixo, porque não pode haver um contentor à porta de cada um de nós. Aliás, há até quem não goste de ter o contentor à porta,
quer que seja à porta do vizinho, portanto isto nunca podemos agradar a todos, mas a verdade é que nesta rua há 2 contentores, portanto não há falta de contentores e não estão muito longe uns dos outros. Como esta, há outras situações, mas seria interessante que também nós recebemos reclamações e mandamos para os SMAs, outras vezes quando nós conseguimos ultrapassar a questão também ajudamos, colaboramos, é para isso que nós estamos cá. Mas também eu aqui até sugeria à Sra. Vogal Helena Coelho que me pudesse mandar para a Junta ou diretamente para o Sintra Resolve essas reclamações, porque certamente que os serviços depois poderão diretamente, aliás, tem uma vantagem muito grande, é porque os próprios cidadãos que reclamam terão a informação por parte da Câmara de que o serviço foi ou não foi efetuado. Eles terão visibilidade porque residem no local, mas haverá uma informação dos próprios serviços da Câmara a dizer que a situação deles foi ou não foi resolvida. Portanto, é uma forma de todos nós contribuirmos de uma forma positiva e dinâmica, porque vivemos em sociedade, portanto, se todos nos pudermos ajudar uns aos outros para resolver os problemas, é muito fácil. Se quiser, pode fazer chegar à Junta que nós depois reencaminhamos para a Câmara, porque de todas as situações só elencou uma. Eu gostaria de saber quais são as outras. A Junta gostaria de saber, que é para depois podermos também ver a situação. Agora, o estado de salubridade não é da distribuição do lixo. O estado de salubridade tem a ver com o facto de que há momentos em que os cascados ficam cheios, é verdade, que a recolha não será suficiente, é verdade, mas não há condições neste momento para haver uma recolha superior, porque as viaturas estão todas adstritas a todas as que existem, adstritas a este serviço e, portanto, não há outras condições. Vêm a recolher, se de imediato está cheio, se logo a seguir. Nós tivemos aqui recentemente uma situação em que os SMAs estiveram cá connosco, andaram a fazer recolhas e, passados 5 minutos, naquela rua onde tinham estado a tirar o lixo, já havia lixo acumulado quando regressámos àquela rua. Portanto, isto é difícil, não é o melhor, neste momento não há outra solução. Os SMAs fazem aquilo que podem, os serviços da Câmara também fazem. Se tiverem soluções melhores, nós até agradecemos que nos façam as propostas, porque certamente os senhores vogais estão cá também para colaborar e reforçar a salvaguarda dos cidadãos aqui da freguesia. Depois, relativamente ao Vogal Jorge José, relativamente ao Dia das Coletividades. Sr. Vogal, nós tínhamos pensado fazer isto em junho, mas acontece que nós tivemos um ato eleitoral em junho e os serviços da Junta, contrariamente àquilo que muitas pessoas desconhecem, tiveram duas despesas, 2 intervenções fundas com a realização destes 2 atos eleitorais, acrescendo que este último ato eleitoral ainda teve mais encargos no sentido de alocação de recursos humanos e meios, porque houve aqui uma alteração, foi necessário mais reuniões, foi necessário sessões nas próprias escolas, mais do que uma vez, porque não foi só no próprio ato eleitoral, foi noutro. Houve aqui... os nossos funcionários estiveram todos assoberbados e nós não conseguimos preparar nada para junho. Procuraremos que seja em setembro. Essa também tem sido uma nossa... Também temos sentido essa falta. A questão de se colocar na realização do Belas em Festa não é neste momento possível. E vou dizer porquê. Porque, simultaneamente com as atividades culturais, realizam-se as atividades religiosas. E, portanto, nós não podemos fazer mais nada em determinados períodos, precisamente que estão a decorrer as atividades religiosas e, nesses momentos, não há atividade cultural no Belas em Festa, portanto, no recinto do Olival, que é para não conflituar com todas as cerimónias. Depois, a questão das ervas nas ruas, os serviços da Câmara têm vindo a intervir. Se tiver alguma situação concreta que queira apontar, agradeço, que é para nós também pedimos a sua resolução. Agradeço o voto de melhoras ao Presidente Basílio Horta, que de facto tem estado com um ânimo muito grande, apesar de estar doente, mas de facto é uma pessoa que tem uma grande personalidade e uma grande resiliência.
e vou transmitir isso ao Sr. Presidente, por acaso estive com ele hoje, se tivesse ido mais cedo, transmitir-lhe agora, será, olha, amanhã terei essa oportunidade, que amanhã há a Assembleia Municipal. E relativamente ao hospital, a entrega das chaves do hospital, de facto, é um compromisso assumido pela Câmara Municipal de Sintra. Naquilo que diz respeito à responsabilidade, entre aspas, porque não é responsabilidade do município de Sintra ou de qualquer outro, construir um hospital, mas naquilo que o município de Sintra se comprometeu, vai ser concretizado no dia 29. Desejamos é que o hospital entre em funcionamento o mais rapidamente possível, com tudo, equipamentos e pessoal. Isso é que é necessário neste momento. A vogal já está, Helena Coelho. E acho que já respondi a todas as questões, pelo que me parece. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra a Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi atentamente as bancadas e a explicação da Sra. Presidente do Executivo da Junta. Fica-me uma dúvida. Temos os serviços de recolha de lixo em ruptura ou não? Eu tenho nota de fregueses que me dizem que há 12 dias que não há recolha de lixo. Eu não sei se é verdade, não estou... Pronto, eu também acho que não será verdade, até porque a Sra. Presidente acaba de explicar que é recolhido o lixo e, passado algumas horas, o sítio onde é recolhido já está cheio. O que eu pergunto é, há ou não há ruptura de serviços? É que isto parece a conversa do SNS, que a gente gostava muito de discutir. É pena não termos aceito a proposta do Bloco, porque gostávamos muito de discutir. Porque isto de dizer que os serviços estão em ruptura, que há muita gente, que há muito lixo, leva-nos aonde? A lado nenhum. O que é que estamos a... Eu sei que não é competência da Junta, é competência primeiramente da Câmara, mas o que é que a Junta está a tentar diligenciar junto da Câmara para resolver este problema? Isto assumindo que há uma ruptura. Mas a primeira resposta que eu gostava de saber é, temos ou não temos o serviço em ruptura? É que eu já sei que o SNS está em ruptura e depois o Dr. Pedro Nuno Santos diz que não há problema nenhum. Qual é o problema, não é? Pronto. Portanto, se calhar aqui também não há problema nenhum e a gente tem lixo a transbordar para os caixotes porque há muito lixo, porque há poucas caminhonetas para recolher o lixo e há muito lixo e há muitas pessoas e há poucas caminhonetas e pronto. E não saímos disto. Só gostava de saber, muito objetivamente, Sra. Presidente, está em ruptura ou não está em ruptura? Muito obrigado. Disse. Muito obrigado, Sr. Vogal. Não há mais intervenções. Sr. Presidente, se quiser... João Paulo, peço desculpa, Sr. Presidente. Tem a palavra a bancada do Partido Socialista. Ora, mais uma vez, boa noite. João Paulo, do Partido Socialista. A bancada do Partido Socialista, quero, de alguma forma, reiterar o bom trabalho que a Câmara fez na repavimentação dos pavimentos junto ao Palácio. Eu tive a oportunidade de lá passar hoje, aquilo está completamente diferente, é evidente que causa sempre transtorno. Sempre, aliás, isto é uma velha prática, sempre que há mudança, há sempre alguma resistência à mudança. Ali naquele caso era um bocadinho, era mudar o pavimento para melhor, mas é evidente que todos nós gostamos das obras desde que não sejam à nossa porta. Temos que fazer alguns sacrifícios, todos nós os fazemos, o que é certo é que é um trabalho que está muito, muito bom mesmo. Em relação ao hospital, isto só comprova que a gestão do Partido Socialista comprometeu-se com uma obra que foi orçada em muitos milhões, cumpriu a sua parte e, finalmente, a passou a quem de direito, neste caso, ao Ministério da Saúde. Esperemos que seja um bom resultado para o município, porque ele foi feito com esse propósito e, atenção, que nós aí acompanhamos sempre aquilo que o Presidente da Câmara diz e nós relevamos isto, que é assim, aquilo é um hospital para os sintrenses. Isso é muito importante. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Vogal. Não há mais inscrições. Passo a palavra então agora sim para a Sra. Presidente. Presidente, eu antes queria só fazer um pequeno esclarecimento. O Sr. Vogal, Pedro Rola, na sua intervenção inicial, relativamente às moções, elencou que também o documento da Junta de Freguesia tinha chegado naquele dia.
Isso não corresponde à verdade, Sr. Vogal. O documento da Junta de Freguesia deu entrada em tempo certo, na altura em que foram da convocatória, no prazo legal estipulado para a apresentação dos documentos pela Junta de Freguesia. O que aconteceu é que houve uma alteração a esse documento. Essa alteração é que chegou em cima. O documento tinha sido entregue em devido tempo. Aliás, até hoje não houve nenhum documento que tenha sido entregue fora do prazo. Se assim fosse, seríamos nós os primeiros a redimir-nos disso. Mas a verdade é que é só uma pequena correção. O documento deu entrada, veio à Assembleia de Freguesia, foi para os vogais da Assembleia de Freguesia no tempo legal, no prazo legal, mas houve correções e foi esse o documento retificativo que veio à Assembleia de Freguesia. Depois, quero-lhe dizer que eu gostava de saber, se me puder dizer, qual é o local onde existe essa situação. É lixo ou é monos? Ou é plástico, porque os plásticos e o papelão e o vidrão não são recolhidos muitas vezes todos os dias. Portanto, será uma situação dessas? É mesmo uma situação de recolha de lixo? Uma situação de recolha de monos? Não me sabe... Pronto, então, e depois, sim. E depois, relativamente à questão da ruptura dos SMAs, eu não posso dizer se está ou não está em ruptura, porque eu não sou gestora nos SMAs, não, mas há uma coisa que eu posso dizer, que os SMAs têm ampliado e diversificado as formas de recolha de lixo, têm. E porquê que eu digo isto? Porque os SMAs estão a apostar na reciclagem de textos, estão a apostar na utilização dos biorresíduos, ou seja, dos resíduos domésticos alimentares, para irem para serem separados de restante material que vai para os indiferenciados. Estão a apostar na questão ambiental, de forma a que a população possa, ela própria, tomar consciência de que não basta, não se deve deitar o lixo todo de qualquer forma, ou seja, acumulado, para os mesmos locais. Os biorresíduos têm um sistema próprio, tanto que a Junta de Freguesia até distribui, e aliás tem sempre os SMAs presentes em todos os eventos para fazer essa própria distribuição à população, para que a população esteja ciente de que também com uns gestos mais simples pode diversificar a forma de reutilizar ou deitar fora os resíduos e, portanto, eu considero que os SMAs têm estado a fazer um esforço enorme para que estas situações de dificuldade na recolha do lixo ou dos monos, aí também nós participamos, como é óbvio, ou como nos sistemas complementares que estão a adotar, e, portanto, não considero que não existe nenhuma situação de ruptura. Existe um conjunto de situações, porque nós temos a nossa população está a aumentar, e, portanto, e também sei que os SMAs fazem, quando existe dificuldade na utilização dos contentores, ou os contentores já não são suficientes, ou quando é necessário alterar contentores, quando nós pedimos aos SMAs, eles vêm, e mesmo os particulares pedem, e nós temos informação concreta de situações dessas, os SMAs vêm substituir os contentores. Portanto, não há, no meu ponto de vista, e creio que os meus colegas corroboram, não há situação de ruptura nos SMAs. Agora só agradecer que me pudessem dar um esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o vogal Pedro Rola, do IEL. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedro Rola, Iniciativa Liberal. Senhora Presidente, o relato que me chegou é a cidade de Queluz, vem acompanhado de fotos, não consigo ver pelas fotos, obviamente, se o lixo está lá há 12 dias ou não. Estamos a falar de lixo, não estamos a falar de monos, não estamos a falar de plástico, estamos a falar de lixo indiferenciado. Já me respondeu que acredita que os SMAs não estão em ruptura. Eu desejo sinceramente que esteja certo o seu palpite, vou dizer assim. Aproveito para concluir aqui uma coisa relacionada com o que há bocadinho foi falada, relacionada com o hospital. Já o dissemos várias vezes, a Câmara ter assumido a construção de um hospital é positivo. O que é que a Câmara teria feito com o dinheiro que gastou no hospital? Se poderia ter feito outro tipo de investimento, é uma discussão que não se teve e que se calhar devia-se ter tido e se calhar vai ter que se ter no futuro. Por fim, não resolve problema nenhum, porque como todos sabem, o problema do SNS não é tijolo.
As grávidas têm que andar 50, 60, 100, 150 quilómetros para ter os seus filhos, não é porque não haja hospitais pelo caminho, é porque não há profissionais. E, portanto, esse problema nós não vamos resolver. Portanto, a Câmara fez uma coisa extraordinária, que foi gastar dinheiro numa coisa que não tinha que gastar, deixando de gastar noutras que se calhar tinha que gastar e não gasta, e no fim, pior que tudo, não é nada disto. O pior que tudo é que não vai resolver problema nenhum. Disse. Muito obrigado, Sr. Vogal. A bancada do Bloco de Esquerda, a palavra agora o Vogal Jorge José. Jorge José, é o seguinte, aliás, Sr. Presidente, por causa da questão do SEMAS. Eu aderi, de facto, à recolha dos vegetais e dos restos de comida. Agora, há aqui uma questão muito importante e o Executivo tem que pôr isso em futuras reuniões com o SEMAS. Eu falo na área da minha residência. Não existe nenhum contentor castanho. Deveriam, pelo menos, no bairro da Fontareira, não digo que tem que ser posto porque não há em todo, mas que pusessem um ou dois em locais estratégicos. Eu estou-me a recordar quando foi a questão dos óleos, porque eles foram rápidos a me entregar o contentorzinho. E eu estou a fazer este trabalho. Mas depois tenho que pôr esse mesmo saco juntamente com o outro lixo. Ora, então, eu sei, é exatamente isso que a funcionária explicou, mas era mais muito correto que houvesse um contentor, portanto, eu falo aqui no bairro da Fontareira, como aqui possivelmente embaixo na vila, houvesse um local próprio de que essa contentor. Era mais fácil até para eles em termos de organização. Portanto, esta é a minha ideia, que não acho correto eu estar a pôr juntamente com o outro lixo. Eu sei, até que tenho esta experiência, que vai para Trajoso e que tudo é separado. Isso sei que é tudo separadinho, portanto, eu passei por lá. Mas pronto, mas gostava de ver um contentor como vejo noutros sítios, ou seja, noutras freguesias do concelho de Sintra, é por terem mais população e está a ser feito. Aqui, olha, nós estamos, pronto, paciência, é o costume, deixar-os ficar lá a aguardar, depois nós vamos lá. Então, é só esta ideia que eu queria dar. Muito obrigado, Sr. Vogal. Não sei se a Sra. Presidente quer ter alguma consideração, um comentário. Foram comentários, sim. Não há mais inscrições? Parece que não. Vamos entrar então no período da ordem de trabalhos. Vou ler a convocatória. Convocatória, portanto, ao abrigo do disposto do artigo 11º da linha B, do número 1 do artigo 14º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, convoco Vossa Excelência para a sessão ordinária desta Assembleia, a realizar no próximo dia 26 de junho de 2024, pelas 21 horas, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Belas, sito na Rua Eduardo Ferreira Pinto Basto, número 4, em Belas, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Apreciar e votar as atas das reuniões anteriores. Ponto 2. Apreciar nos termos da linha E do número 2 do artigo 9º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, a informação escrita acerca da atividade da Junta de Freguesia e da situação financeira da freguesia referente ao segundo trimestre de 2024. Ponto 3. Tratamento de assuntos de interesse da freguesia relevantes e urgentes, desde que, pela sua oportunidade, não possam transitar para a próxima reunião. Calus e Belas, 17 de junho de 2024. Muito bem. Vamos entrar aqui no ponto 1, então. Ponto 1, apreciar e votar as atas das reuniões anteriores. Vou perguntar quem não dispensa a leitura das atas. Mas tem que pôr a convocatória à votação. Sim, à consideração, sim. Ok, muito obrigado, Sr. Vogal. Já estava a avançar, não é? Quem vota contra a convocatória? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora sim, muito obrigado, Sr. Vogal, mais uma vez. Quem não dispensa a leitura, então, das atas? Presumo que, portanto, podemos passar à votação. E nesta ata número 20, de dia 11 de dezembro de 2023, vou referir quais foram os vogais que estiveram presentes para poderem fazer a votação desta mesma ata, está bem? Portanto, na bancada do Partido Socialista, pode votar, que está presente, eu posso votar Paulo Borges, João Paulo Silva, Pedro Caldeira, Vanessa Brito. Depois, na bancada do PSD, Helena Coelho e António Caixaria, ambos estão. Na CDU, Helena Freitas, somente.
No CDS, Luís Seixas. No Chega, Paulo Campos. E no Bloco de Esquerda, Paulo Mourão. Iniciativa Liberal, voto vogal, Pedro Rola. Muito bem, relativamente a esta ata número 20 de 11 de dezembro de 2023, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada então por unanimidade. Relativamente à ata de número 21 de 27 de fevereiro de 2024, votam os vogais Paulo Borges, da bancada do Partido Socialista, João Paulo Silva, Pedro Caldeira, Vanessa Brito e Arsénio Lopes. Na bancada do PSD, o vogal António Caixaria. Na CDU, Helena Freitas. No CDS, o Luís Seixas. No Chega, Carlos Fernandes e Paulo Campos, ambos estão presentes, sim. Bloco de Esquerda, Paulo Mourão e Jorge José, também sim. E na Iniciativa Liberal, o vogal Pedro Rola. Relativamente à ata número 21 de 27 de fevereiro de 2024, sim. Sim, Sr. Vogal, Bloco de Esquerda. É relativamente a esta ata 21. Sim. Ela aparece no título como sessão ordinária, mas suponho que foi uma sessão extraordinária, que aliás é referido de seguida no texto. Por acaso é uma sessão extraordinária em que foi considerado, proposto pelo PS, 2 votos antes da ordem de trabalhos, 2 votos de pesar, que também não seria muito regulamentar, porque nas Assembleias Extraordinárias não há votos antes da ordem de trabalhos. Tenho dito e depois gostava que me esclarecesse com quanto tempo de antecedência é que têm que ser apresentados as moções e os votos de pesar. Recordo que neste caso foi na Assembleia. Muito bem. Obrigado pelo reparo. Em primeiro lugar, se é extraordinária, vou pôr à consideração à vossa consideração se poderemos aprovar a ata com essa alteração, porque é uma gralha que porventura aconteceu, porque no texto depois aparece como extraordinária, não é? A alteração do título, sim. Portanto, porque alguém se opõe? Muito bem, muito obrigado. E ao Sr. Vogal, Bloco de Esquerda, responde exatamente a questão, não é a questão do tempo. Eu expliquei há bocadinho que não é nada contra, não tem nada contra, é exatamente para ser funcional. Eu compreendo a vossa perspectiva também. Aqui não se está contra ninguém, é uma questão exatamente de coerência. E, portanto, foi isso que eu disse. Eu não quis, de alguma forma, objetar o que quer que seja. Agora, o tempo é o tempo que seja suficiente, não é, para a funcionária e a assistente técnica, que tem imenso trabalho, e vocês sabem disso, todos nós sabemos disso, não é? E que não se consegue desdobrar. E entrar algo às 5h19, ela gentilmente teve a capacidade de ainda conseguir exatamente fazer chegar a cada uma das bancadas estas mesmas moções. Mas, porventura, às 5h30 ela sairia e se ela estivesse aqui, como às vezes acontece, até mais tarde, não daria conta dessa entrada das mesmas moções. Compreende, Sr. Vogal? Não tem nada contra. É uma questão exatamente de articularmos todos e todos sermos exatamente... e dizer-lhe outra questão. Não tem nada a ver os votos de pesar. Compreendo o que é que está exatamente por trás, exatamente a intenção de um voto de pesar. Não se pode adiar para uma outra Assembleia 3 meses depois, ou 4 meses, ou meio ano, ou um ano. Acho que não faz sentido. É a oportunidade, muitas vezes, e se calhar por isso é que a Assembleia também respondeu como respondeu. Muito obrigado, Sr. Vogal, mas pronto, o timing será, se calhar, até à hora do almoço de sexta, do dia, que seria importante para nós conseguirmos fazer chegar, e se calhar também vocês apreciarem. Muito obrigado, Sr. Vogal, pelo apontamento. Agora, passando exatamente aqui ninguém se opôs, à ata, não é, de dia... A ata número 21, de 27 de 2 de 2024, exatamente o título vai ser, então, e obrigado por essa consideração e pela sua atenção, se ninguém se opõe, exatamente, votaremos então esta ata. Está bem? Nesses termos, com essa alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada pela unanimidade dos presentes. Relativamente à ata número 22, de 29 de abril de 2024. Helena? Ok. CDU, tem a palavra a vogal Helena. Helena Freitas, CDU. Relativamente a esta ata, queria só pedir para fazer uma correção na página 24, penúltimo parágrafo, é a imigração com E e não com I. É com E.
É com essa também não faz muito sentido, mas, quer dizer, não faz muito sentido. É a migração. Portanto, está I com I. Muito obrigado, Sra. Vogal. Isso será retificado e vou fazer a mesmo que eu há bocadito propus na ata anterior. Se houver alguma objeção da vossa parte, que se manifeste agora, por favor. Caso contrário, votaremos também esta ata com essa alteração e essa correção, melhor falando. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado então por unanimidade. Muito obrigado. Muito bem, passando aqui ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Apreciar nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, a informação escrita acerca da atividade da Junta de Freguesia e da situação financeira da freguesia referente ao segundo trimestre de 2024. E vou pedir a palavra dar a palavra à Sra. Presidente para dar a introdução exatamente a esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado. Relativamente a este relatório, que de facto é mais sucinto que os restantes, uma vez que abrangeu estes 2 meses, de abril e maio, mas foi muito rico, não no conteúdo que está aqui, também é rico no que está aqui, porque explana tudo aquilo que foi feito pelo Executivo durante este período, e não foi pouco, mas eu quero dizer que foi rico no sentido de que abarca um mês essencial para todos nós, que tem a ver com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e que anualmente é celebrado em colaboração entre a Junta de Freguesia de Queluz e Belas e a Junta de Freguesia de Massamá e Montabrão. Este ano aconteceu exatamente o mesmo, mas o empenho este ano foi reforçado substancialmente e foi extremamente diversificado, não só pelas atividades culturais que ocorreram no Parque Felício Loureiro, mas pela existência de muitas outras iniciativas que decorreram nas escolas, nas instituições e, portanto, em diversos locais das 2 uniões de freguesias, em que nós procuramos, de uma forma dinâmica e cultural, porque de facto o 25 de Abril foi feito pelas pessoas e as instituições são feitas também pelas pessoas, e muitas delas têm pessoas que passaram, vivenciaram esses momentos, e elas próprias deram o exemplo nas instituições onde estavam e mantiveram-nos até hoje com um grande sacrifício neste momento, para muitas delas, dada as dificuldades em renovar também. Era essencial renovar as instituições, passar o testemunho, mas não é fácil, e de facto quem lá está desempenha as suas funções com todo o esforço e dedicação, só para trabalhar e estar pela causa comum. Foram tantas as iniciativas, elas estão aqui explanadas neste relatório, mas salientava de facto o teatro nas escolas, com peças evocativas do momento do 25 de Abril, salientava de facto aquilo que aconteceu no Felício Loureiro, onde tivemos momentos tão diferentes e tão especiais, com os artistas, com o momento que vivenciámos com os grupos motares das 2 uniões de freguesia, entre outras. Foi, de facto, um mês marcante, não só pelo 25 de Abril, a que dou um grande ênfase, mas também porque também é o mês
contra os maus-tratos infantis, estava difícil. Portanto, é um mês que também a Junta de Freguesia tem sempre tido intervenções na área, chamando a atenção para toda esta problemática, e este ano até nós aproveitamos o momento de que, no âmbito dos nossos projetos do PRR, estivemos nas escolas. Mais do que isso, levámos as nossas escolas a um congresso de uma instituição chamada Como Dignitatis, que trabalha com as crianças nesta matéria, e que entendeu que o exemplo que eles iriam ter para todos os que participaram neste congresso, que durou 2 dias, seria os trabalhos efetuados nas nossas escolas. E, portanto, os alunos portaram-se de uma forma bem agradável, estiveram à vontade e, de facto, demonstraram perante toda aquela assistência que é composta por magistrados, por delegados do Ministério Público, por juristas, por consultores, por técnicos, enfim, uma vasta, um conjunto de pessoas que trabalham esta matéria tão sensível nas suas diversas áreas, psicólogos, etc. E, portanto, os exemplos foram dados pelos alunos das nossas escolas no âmbito dos projetos que temos vindo a desenvolver pelo PRR. Portanto, salientava isto. Depois há aqui um conjunto de outras atividades, como, por exemplo, o Prémio José Araújo, que também decorreu no âmbito do Centro a Correr, e que é uma iniciativa da Junta de Freguesia, mas tem tido sempre a parceria da Câmara Municipal de Sintra, em que este prémio e o Manuel Araújo, o Prémio Manuel Araújo, são dedicados a atletas da nossa freguesia, e que contou também, como sempre tem contado, com a presença de familiares do atleta, e demais atividades no âmbito da idade maior, as visitas a determinados monumentos, as visitas e, portanto, um conjunto de iniciativas com eles que decorreram com os nossos séniores. Temos aqui também comemorações de aniversários de algumas das instituições da freguesia. Estou aqui a ver uma coisa muito importante que também foi no âmbito do 25 de Abril, foi a exposição Bordar Abril, que foi inaugurada no Centro Lúdico de Messamá, e que no final também os artistas, os jovens artistas ou os séniores artistas que fizeram estes excelentes trabalhos, também doaram, quer à Junta de Freguesia de Massão Alto Brão, quer à Junta de Freguesia de Queluz e Belas, alguns dos seus trabalhos, e, portanto, os mesmos também vão estar, inclusive, também no Belas em Festa, já tiveram no 25 de Abril, e, portanto, vão continuar a ser exibidos para que as pessoas possam ver tudo aquilo que foi feito. Quanto ao resto, é a nossa atividade corrente. No âmbito da ação social estão aqui também elencadas todas as iniciativas, todas as reuniões, todos os acompanhamentos que foram feitos. Faço uma expressa referência também às atividades na ludoteca que têm sido feitas mensalmente e que também no 25 de Abril foram feitas e, portanto, realizadas com o tema Histórias de Abril, em que as crianças vão para a ludoteca, os pais deixam ficar lá os meninos e fazem trabalhos, há uma leitura de um conto, há uma interação entre as funcionárias da Junta que levam este projeto a cabo e que se dedicam neste dia também em particular a acompanhar estes meninos e também passar-lhes uma informação essencial de matérias que são fundamentais para o seu desenvolvimento na sociedade. Enfim, temos muitos encontros, e a rede de empregabilidade também tem tido uma atividade muito intensa. A rede de emergência alimentar continua a ser
também uma grande preocupação. O cumprimento dos protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Sintra tem sido fundamental, funcionam e, de facto, chegamos à população carenciada e que é abrangida pelos protocolos. Também temos a recolha dos monos, também as toneladas, neste momento já vamos em 163.700 toneladas, portanto, por aqui se vê o volume de recolha, que é de facto enorme. Nós somos das maiores freguesias em que existe uma maior percentagem de recolha. E no resto, diria, estou disponível para, as informações estão aqui todas, estou disponível para as questões que entendam colocar sobre este relatório respeitante a abril e maio de 2024. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidenta. Aguardo inscrições. Vogal, Helena, da bancada da CDU. Aí. Faz favor. Helena Freitas, bancada CDU. Bom, relativamente aqui à informação escrita apresentada, nós temos algumas dúvidas, alguns comentários que já vão sendo por hábito da bancada da CDU. Certo. Gostaria de questionar aqui a questão da bilha solidária estar a zeros, portanto não terem sido atribuídos os apoios nesta área nestes 2 meses para a bilha solidária. E gostaria também de questionar aqui em relação à questão dos atestados e à forma como temos números bastante elevados e muito poucas isenções. E gostaria de saber qual é que é a vossa opinião sobre este assunto e porque é que isto acontece. Mais. Relativamente à página 10, na questão dos recursos humanos, temos também aqui o acompanhamento dos processos de período experimental referente aos procedimentos concursais que decorreram. Nós, na passada Assembleia, questionámos se foi possível proceder à abertura dos procedimentos concursais, nomeadamente para a área do cemitério e para a área da comunicação, como já tínhamos então questionado em abril, saber se isto já está a ser feito ou se este ponto já refere se este ponto já se refere a esses procedimentos. Nos recursos humanos, o antepenúltimo ponto diz acompanhamento dos processos do período experimental. E nós, em abril, tínhamos questionado em relação aos procedimentos concursais que estariam por abrir, nomeadamente para a área dos cemitérios e para a área da comunicação. A questão é, já foram abertos? Não foram abertos? Qual é que é o estado da situação? Depois, relativamente já à página 11, temos aqui um pequeno mapa resumo das pequenas reparações. Estas pequenas reparações nas escolas, penso eu, não condizem com o gráfico seguinte. Portanto, nós temos, por exemplo, um total de 88 reparações fechadas no quadro e depois no gráfico temos 276. Anulados temos 6 e depois temos 25 no gráfico. Isto provavelmente foi também um erro nos gráficos. E já agora, saber quais é que são os números reais. Relativamente ao orçamento participativo, na última Assembleia foi também dito aqui que o procedimento para o orçamento participativo estava a sofrer algumas remodelações.
que ia iniciar em inícios de maio. Gostávamos de saber em que fase é que está e em que moldes é que irá ser implementado e se terá alterações significativas na forma como é feita a seleção relativamente àquilo que tem sido nos últimos anos. Não ouvem o que eu digo. Às vezes não comunico muito bem, é verdade. É o último ponto. Tem a ver com o orçamento participativo. Na última Assembleia tinham reforçado a ideia de que ainda não estava implementado e que ia ter início em maio, em princípio de maio. Nós queremos saber se já está... o que diz aqui é que está em processo de remodelação das normas. A questão é em que fase é que está, em que fase é que estamos do orçamento participativo e se já sabem que moldes é que irá ser feito e se é moldes semelhantes àqueles que têm sido apresentados nos outros anos. Agora, uma reflexão aqui sobre aquilo que está na página 21, que é também já a panagem da CDU, falamos sempre sobre isto, mas acho que é sempre importante voltar a referir estes gráficos de apoio social em que temos as idades e também a situação profissional, e gostávamos de voltar a reiterar que as nossas preocupações sobre o facto das pessoas em idade ativa e muitas delas ativas, não desempregadas, portanto ativas, continuarem a ser as que mais recorrem a estes apoios, o que demonstra claramente que as políticas nacionais não estão a resolver as questões das populações, não estão a resolver as questões dos baixos salários, das baixas pensões e das baixas reformas. E depois, por fim, mas não menos importante, e como é óbvio, tínhamos de voltar a mencionar isto. Gostávamos de assinalar novamente que a receita oriunda das taxas já vai nos 62% da previsão orçamental e que ilustra claramente que os valores praticados servem para financiar a junta de freguesia e que isso é feito à custa dos bolsos dos fregueses que estão a pagar valores muito acima da média do município. Tenho dito, é só isto. Muito obrigado, Sra. Vogal. Não temos mais ninguém inscrito. Passo a palavra à Sra. Presidente, porventura. Ora, respondendo à Sra. Vogal Helena, relativamente ao período, de facto, há aqui uma gralha e, no entanto, tenho ideia que os funcionários estiveram procuraram estar atentos, mas ainda passou aqui esta situação. De qualquer das formas, bilha solidária, sim, até hoje não fizemos não tratámos de voltar a atribuir qualquer apoio, porque o protocolo que a ANAFRE agora queria incluir, e nós pedimos esclarecimentos, ainda não os obtivemos, agora passava a responsabilidade da decisão para as juntas de freguesia, e não foi isso que sucedeu no anterior protocolo. E, portanto, nesse sentido, nós questionámos a ANAFRE se de facto era mesmo essa a interpretação correta, porque nós não temos capacidade para poder avalizar uma coisa que a ANAFRE, por ela própria, teria que o fazer. As regras, assim, eram alteradas, portanto, independentemente do nosso aval ou não, e, portanto, procurámos saber o esclarecimento e não obtivemos resposta. Isso não impede as pessoas que estejam necessitadas da bilha solidária de recorrer a qualquer outra junta. Portanto, as pessoas têm sempre o direito ao apoio. No nosso caso, é que entendemos não aceitar nada, porque não sabemos bem quais são as regras a aplicar. Relativamente, enquanto não tivermos essa informação, também não iremos avançar. As isenções dos atestados, as isenções são de acordo com o regulamento, portanto, nós não podemos isentar só porque queremos. O que sucede é se há pessoas que estão em condições de pedirem isenção,
elas são automaticamente concedidas pela Junta. O período experimental respeita a procedimentos concursais que já foram concluídos, as pessoas estão ao serviço da Junta e têm um período pelo qual são avaliados antes de se tornar definitiva a sua admissão. Mas o procedimento concursal foi concluído, não é? E, nesse sentido, esses períodos já estão todos publicados até no Diário da República, porque é obrigatório. Portanto, já a homologação das respectivas avaliações, melhor dizendo, já está publicada no Diário da República. O orçamento participativo. O orçamento participativo, nós estávamos para avançar com ele, mas neste momento consideramos que ele carecia de alguns ajustamentos na sua redação. As normas precisavam de um ajustamento e, nesse sentido, nós estamos a trabalhar nisso. Portanto, assim que esteja concluído, avançará. Isso não quer dizer que não se concretize ainda até ao final do ano, porque ele tem que ser concretizado até ao final do ano. A questão dos apoios para os mais ativos, enfim, é uma apreciação política e, portanto, dispensarei de fazer qualquer comentário. As receitas das taxas servem para financiar a custo dos esboços. As taxas mantêm-se inalteradas desde 2020. Portanto, se nós somos até uma freguesia que tem cemitérios e pode ter uma receita através das taxas dos cemitérios, há freguesias que não podem e, portanto, nós não estamos aqui, não aumentamos valores nenhuns. A afluência tem sido superior, mas isso não somos nós que podemos determinar no dia-a-dia. Portanto, estamos nesta situação. Mas quero-lhe dizer uma coisa muito clara. Relativamente a esta situação, eu tive esta semana uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e coloquei-lhe algumas questões que para nós são preocupantes e esta questão para nós é preocupante. Existir um conjunto voltado de pessoas que recorrem aos nossos serviços, não só pelas... Nós emitimos os atestados, estamos a cumprir a lei, as pessoas pagam aquilo que está lá, estão a cumprir a lei, mas pelas questões colaterais que se colocam nestas situações e que têm a ver com as questões de condições de dignidade humana, condições de, se calhar, trabalho escravo ou trabalhos menos bem compensados, abusos, situações que vão para além disso e que são muito delicadas e, portanto, expus isto e fica aqui expresso que nós temos a preocupação com este tipo de situações e para nós isso é fundamental para que as pessoas possam todas estar aqui, mas possam estar também com o mínimo de condições humanas. E mais não digo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passo a palavra à vogal Helena, da CDU. Helena Freitas, CDU. Está demasiado perto, acho eu. Esqueceu-se. Mapa resumo das pequenas reparações não condiz com relativamente a essa questão das taxas, nós continuamos a reiterar, é a nossa posição, é uma posição também política, que em 2020 efetivamente houve aumentos de taxas, que na altura, algumas, não todas, tiveram um aumento de 400%, portanto, é disto que estamos a falar. Efetivamente, até agora não houve aumentos, houve apenas um acerto, que não me recordo se foi em 2020, houve apenas um acerto, que também foi um aumento. De qualquer forma, isto é a nossa posição política, nós não concordamos com estes aumentos na altura, não concordamos agora, mesmo que não tenham sido feitos aumentos nestes últimos anos, que também compreendo que não tivessem sido feitos, uma vez que também passámos por uma altura muito difícil no nosso país e no mundo, por causa da pandemia da Covid. Gostaria só de tomar aqui posição em relação a isso que disse,
relativamente à situação da dignidade das pessoas. Eu concordo que todos devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que situações de tráfico, escravatura, sejam completamente eliminadas da face da terra. Não parece que... Parece-me que a Junta tem uma responsabilidade, porque pode, eventualmente, detectar, tal como qualquer um de nós, poderá detectar esses casos e deverá, sim, fazer chegar às autoridades responsáveis essas queixas. Não me parece que os atestados tenham essa função, ou o valor dos atestados tenham essa função. Acho que estamos aqui a falar de duas coisas distintas, que é, se nós detectamos uma coisa que achamos que está incorreta, devemos reportar às autoridades competentes. Agora, acho que a mim não me faz sentido dizermos que o valor de um atestado ou que o aumento do atestado servirá para controlar isso. Eu acho que não tem nada a ver, mas pronto, gostava de deixar aqui a minha posição em relação a isso. E é só. Muito obrigado, Sra. Vogal. Não tenho mais inscrições. Alguém? Passo a palavra à Sra. Presidente, se quiser. Desculpa, Sr. Presidente. Estávamos aqui numa troca. Sim, é sobre isso que eu me tinha esquecido de abordar. Eu não posso, neste momento, confirmar ou não. Vamos saber, não está cá hoje o vogal do Pelouro. Portanto, também, se houver aqui alguma questão, alguma coisa que não esteja correta, também farei questão de depois mandar através da mesa a informação ou dados corretos, se for esse o caso. Agora não posso precisar, está bem? Eu quero dizer o seguinte, ainda relativamente a isso: se não fosse a emissão dos atestados, nós também não conseguíamos perceber estas situações. Esta é uma primeira questão. Em segundo lugar, nós fazemos isso e pode ter certeza, tenho estado a ir diversas vezes a falar à PSP, e ao Ministério Público e ao Tribunal, por causa das denúncias que o Executivo está a fazer perante determinadas situações que nós não temos competências para avaliar, nem decidir, nem tomar qualquer outra decisão, não podemos pronunciar-nos sobre a mesma, porque não temos essa competência e legitimidade, mas o que é que nós fazemos? Mandamos para estas entidades e é nesse sentido que também estamos a ser continuamente chamados para, ainda esta semana, fomos notificados para mandar mais alguma documentação relativamente a algumas questões que nós mandamos, como, por exemplo, testemunhas recorrentes, etc. Pronto, sem esticar muito, mas porque também há coisas que têm algum sigilo, mas de qualquer das formas nós fazemos isso. Independentemente disso, vamos acompanhando as situações de forma a que possamos também identificar, e foi o que nós fizemos. Alertámos a atenção do governante, não é? Neste caso do Secretário de Estado, porque para nós é preocupante estas situações e, acima de tudo, cabe-nos denunciar e chamar a atenção para as situações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não temos qualquer outra inscrição. Vogal Pedro Rola, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Só para dizer, olhando aqui para estes grandes números, que temos uma execução das receitas na ordem dos 42% e uma execução das despesas na ordem dos 33%, 33,29%. Isto significa que, se tivéssemos uma execução de despesa ao nível daquilo que é a execução da receita, teríamos neste momento um déficit. Eu gostaria de ter um comentário da Sra. Presidente para isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal. Não tem mais ninguém. Passa a palavra à Sra. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Vogal, isto
reflete aquilo, as receitas que arrecadámos e as despesas que realizámos durante este período. Haverá períodos, e há certamente períodos, em que nós teremos mais despesas. Olha, por exemplo, o mês de agosto vai ser o mês onde vamos ter um volume de despesas com o evento que vamos executar. A título de exemplo, porque o resto, se temos despesas correntes, que são o pagamento dos vencimentos dos trabalhadores, temos as despesas correntes com os serviços externos que são necessários, as contratações que são necessárias executar, enfim, portanto, nós não vemos isto em termos de déficit ou de excesso, vemos isto como uma gestão que é necessária efetuar perante a situação. Procuramos sempre cumprir todas as regras orçamentais e, portanto, quando chegarmos ao final do ano, creio que nessa altura, então, é que o Sr. Vogal poderá dizer se considera que nós cumprimos ou não cumprimos o orçamento. Neste momento, ele vai sendo executado e há períodos em que há maior execução e há períodos em que há menor execução, como é óbvio. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vogal Pedro Rola, da Iniciativa Liberal. Obrigado. Só para complementar. Claro que sim, a Sra. Presidente tem toda a razão no que está a dizer, veremos no final do ano, como já vimos em alguns exercícios em que tivemos déficit, não é? Portanto, também não é novo. Mas isto só para dizer que em relação ao tempo decorrido, nós temos 41,6% do tempo decorrido, temos receitas realizadas no valor, ou recebidas no valor de 42%, o que mapeia com o tempo decorrido. Mas em relação às despesas estamos bastante abaixo do que seria expectável em relação ao tempo decorrido. E a minha pergunta veio no sentido exatamente daquilo que a Sra. Presidente disse. É provável que haja despesa que vai crescer e mais do que a receita nos próximos meses. E, portanto, era só um alerta que eu deixava, porque parece-me, olhando para os grandes números, que vamos acabar o ano com déficit, mas veremos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vogal. Não tenho mais inscrições. Vogal Helena, da PST. Uma pergunta muito rápida à Sra. Presidente. Eu queria apenas confirmar a informação de que a Feira Setecentista se vai realizar de novo este ano e se, entretanto, se soube qual foi o motivo para, durante estes anos todos, ela não se ter realizado. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Vogal. Passo a palavra à Sra. Presidente, se porventura quiser responder. Sr. Vogal, eu acho que a resposta sabe-a bem. Porquê que a Feira Setecentista não se realizou durante este período? Porque houve pandemia e depois porque os comerciantes, houve um ano em que a Câmara não pôde, não sei se quer dar alguma resposta àquilo que eu estou a dizer, como está? Não acabaste de deixar falar? Continua, Sr. Presidente. Continua, Sr. Presidente. Portanto, decorreu a pandemia, não sei se recorda, mas houve uma pandemia e, portanto, teve que ser suspenso a realização deste tipo de eventos. Posteriormente, a Câmara Municipal de Sintra não realizou durante 2 anos, estes 2 últimos anos, e vou-lhe dizer porquê. Porque nós próprios, Junta de Freguesia, isto é uma realização da Câmara Municipal de Sintra, não é da Junta de Freguesia. Nós participamos e apoiamos, sempre o temos feito. E temos tido sempre entidades presentes no evento, que é um evento nacional. Não é um evento qualquer, não é um evento como, por exemplo, aqueles outros que nós fazemos, como a Feira à Moda Antiga, por exemplo, que é um evento determinante aqui na freguesia, mas este tem uma amplitude que já tem, porque já decorria há muitos anos, e que vêm pessoas de todo o país e até do estrangeiro para virem visitar esta feira. E ela exige que quem lá esteja, nomeadamente os feirantes, sejam feirantes que saibam o que é que estão ali a fazer, e a feira é temática, portanto tem que ser, cumprem determinadas regras técnicas para poder estar no certame. O que é que aconteceu? A própria Junta disponibilizou-se, perguntou como é que se queriam ou não queriam realizar, porque nós também estaríamos dispostos a avançar, mas foram os próprios feirantes que nos disseram que não estavam ainda em condições de realizar esta feira,
para eles esta feira tem uma importância vital, não podem estar em eventos que possam não correr, não estejam ainda, eles não tinham condições. Foram os próprios feirantes que disseram: se está-se a rir, eu espero que não esteja a duvidar daquilo que eu estou a dizer. Mas foram os próprios feirantes, deixe-me acabar já agora, foram os próprios feirantes que disseram à Junta de Freguesia que não queriam realizar o evento naqueles anos. E, portanto, ele vai se realizar este ano. Aliás, já estão a ser abertas inscrições para o efeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Vogal, agora sim, tem a palavra. Vogal, Agora PSD, sim, Helena. com o microfone. Dizer apenas que estes feirantes, se é que nos estamos a referir ao mesmo, participaram noutro tipo noutros certames do mesmo tipo, noutros pontos do país, nomeadamente nas Caldas da Rainha, sem qualquer tipo de problema. Entretanto, parece-me que houve alguém da mesa que se dirigiu a mim, tratando-me por tu. Esta Assembleia de Freguesia sempre teve toda a elevação para com os vogais. Nós aqui, creio que não usamos esse tipo de expressões. Obrigada. Obrigado, Sr. Vogal. Sim. Tem a palavra a Sra. Presidente. É porque há aqui uma dúvida sobre aquilo que eu disse. E, portanto, eu quero deixar aqui bem claro que eu fui informada pelo representante dos feirantes, a pessoa que costuma organizar aquele evento, que os próprios feirantes não queriam realizar o evento, porque não sentiam segurança ou não tinham as condições para o efeito. Eu agradeço que não devia da minha palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Podem indicar então o nome do representante dos feirantes a que se refere? RGPD. Não vai indicar. Não aconteceu, não. Muito obrigado. Bom, vamos prosseguindo. Não havendo mais inscrições, vamos avançar para o ponto 3. E o ponto 3 é tratamento de assuntos de interesse da freguesia relevantes e urgentes, desde que pela sua oportunidade não possam transitar para a próxima reunião. E aguardem inscrições, se houver interesse da vossa parte. Não existindo, vou fazer a leitura da ata em minuta. Muito bem. Então eu passo a fazer essa mesma leitura. Muito bem. Ata em minuta, nos termos e para os efeitos dos números 3 e 4 do artigo 50º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão mais atual, bem como de acordo com o disposto no artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, foram aprovados e foi tomado conhecimento na Assembleia de Freguesia de Queluz Belas, de 26 de junho de 2024, todos os pontos de trabalho na ordem do dia que a seguir se discrimina. Ponto 1. Apreciar e votar as atas das reuniões anteriores. Ponto 2. Apreciar nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, a informação escrita acerca da atividade da Junta de Freguesia e da situação financeira da freguesia referente ao segundo trimestre de 2024. Ponto 3. Tratamento de assuntos de interesse da freguesia relevantes e urgentes, desde que pela sua oportunidade não possam transitar para a próxima reunião. Constituindo o presente documento, bem como os documentos de suporte dos pontos da ordem do dia, a presente ata em minuta. Ponto 1. Apreciar e votar as atas das reuniões anteriores. A ata número 20, de 11 de dezembro de 2023, foi aprovada por unanimidade. A ata número 21, de 27 de fevereiro de 2024, com a alteração do título para extraordinária, como foi aqui debatido exatamente, foi aprovada igualmente por unanimidade. A ata número 22, de 29 de abril de 2024, corrigindo o aspecto da imigração, o I pelo E, foi aprovada exatamente também por unanimidade dos presentes, exatamente. Portanto, o ponto 2, apreciar nos termos da alínea E
do número 2 do artigo 9º da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, a informação escrita acerca da atividade da Junta de Freguesia e da situação financeira da freguesia referente ao segundo trimestre de 2024. Foi apreciado e tomado conhecimento do mesmo. Ponto 3. Tratamento de assuntos de interesse da freguesia, relevantes e urgentes, desde que, pela sua oportunidade, não possam transitar para a próxima reunião. Foi tomado conhecimento, avançamos. E nos termos do número 3 do artigo 57º da supracitada Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, eu, Paulo Miguel Antunes Borges, primeiro secretário desta mesa da Assembleia de Freguesia de Queluz Belas, lavro a presente ata, Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Belas, sito na Rua Eduardo Ferreira Pinto Basto, número 4, em Belas. Queluz e Belas, 26 de junho de 2024, o secretário da mesa em substituição do presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Queluz Belas. Aguardei um bocadinho para o Sr. Vogal poder chegar atempadamente também ao seu lugar. Muito bem. Quem vota... Vamos passar à votação da ata em minuta e colocar esta ata, portanto, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Sendo assim, estou por encerrado exatamente estes trabalhos. Desejar a todos, presumivelmente, umas boas férias, quem as vai ter. Agradecer também aqui aos bombeiros voluntários de Belas a cedência deste espaço magnífico e que tudo corra pelo melhor para vocês. Boas férias a todos e continuação de bom trabalho. Muito obrigado, uma boa noite.